E voltamos para mais um resumo de volume, meus amigos. E dessa vez vai ser o resumo do volume 11 da Light Novel de Tensei Stars da Mineta Ken. Então, é aquilo, se você quer ver o vídeo, já se inscreve aqui no canal e dá aquele like maroto, para eu contar com o seu apoio. Agora, bora pro resumo. Prólogo. A Melancolia Dourada. Em uma memória do passado, um garoto e uma garota brincavam em um lindo jardim. Uma época feliz, mas apenas uma memória. Leon Cromwell, o Sabre de Platina, um Lorde Demônio e o rei da cidade de Eldorado. Ele construiu uma cidade dourada e na mansão dele havia um lindo jardim, mas a garota já não estava mais com ele, e era apenas ela que ele realmente queria. No palácio, o grupo do Laplace contava ao Leon que eles encerrariam as entregas de crianças para ele, porque isso era o que o Yuki queria. Ele pausaria todas as operações dele nas nações ocidentais, porque com o Rimuru lá quase mandando em todas as nações ocidentais, seria muito difícil, quase impossível convocar mais crianças para esse mundo, até porque ele era estritamente contra isso, além de que a família Rosso, que fornecia as crianças, estava caindo rapidamente nas mãos do Slime. E o Leon já previa isso, já era difícil invocar alguém para esse mundo. Invocar uma pessoa específica então era quase impossível. A sua última tentativa de convocação foi há 66 anos atrás e aconteceu com a Shizui Izawa, outra falha para ele. E nesse ponto o Rimuru se metendo era um ponto para ele. E sim galera, a Shizui foi a última pessoa que o Leon invocou a esse mundo e foi há 66 anos. Então quando ela diz que ela já estava nesse mundo há décadas, ela realmente estava aí há muito tempo, ou seja, ela realmente já era idosa quando ela morreu nas mãos do Rimuru. O Leon então pergunta por que eles vão acabar com os negócios, porque se eles vão encerrar no Ocidente, eles ainda podem fazer no Oriente. Mas o Laplace diz que o Oriente está se preparando para a guerra, então é difícil encontrar os magos necessários para as convocações. Então o Laplace, sob as ordens do Yuki, vazou informações sobre a guerra que vai acontecer, fazendo o Leon pensar que ele escondia algo, quando na verdade ele não escondia nada. E para apoiar o pensamento, ele diz que havia 5 crianças convocadas sob o Rimuru em Tempest. E logo a reunião acaba e os palhaços vão embora. Nesse ponto, eles queriam que o Leon começasse a investigar o Rimuru para saber se ele tem alguma coisa que vale a pena. E o Leon não seria afetado diretamente pela guerra, afinal seu território era um continente próprio, mas com a guerra vêm as mortes, e com muitos corpos mortos vinham o nascimento de monstros, e ele não queria que monstros como primordiais surgissem nesse mundo, principalmente a Amarela, que dormia sobre sua cidade. E como um ex-herói escolhido, ele sabia que isso era tolo. Sim, nós sabemos nesse ponto que o Leon é um ex-herói escolhido e que a primordial Amarela está dormindo embaixo da sua cidade. O Leon só estava preocupado se a garota que ele buscava seria prejudicada com a guerra. A garota que ele brincava quando era uma criança. A garota que ele vem tentando invocar nesse mundo há muito tempo. A garota que ele viu em seus sonhos. A garota chamada Chloe Albert. Capítulo 1. Observação, pesquisa e resultado. Em uma das bases ocidentais da organização Cerberus, a Misha, uma das líderes, estava com o Yuki e os palhaços moderados, onde eles passavam as informações da sua reunião com o Leon. O Yuki queria vazar informações às crianças para ver como que o Leon reagiria, para saber seus motivos, para saber o que ele realmente queria com esses invocados. Mas quando a tia fala que ele se interessou pelo nome Chloe, o Yuki liga que existe uma criança chamada Chloe e que ele provavelmente jogou seu trunfo contra o Leon fora sem nem perceber. Sim, ele jogou o que o Leon queria na cara dele sem nem saber que ele estava fazendo isso. Mas ele esperava que com isso, se o Leon e o Rimuru se chocassem um contra o outro, seria mais vantajoso para ele mesmo. Ele também fala que agora, com Maria Bell fora do jogo, ele pode alegar que tudo que ele fez foi ordens dela, a culpa caiu apenas nela, mas com isso, ele só fugir para o Oriente seria suspeito, então ele se encontrou com Granville para negociar. Ele tinha uma última tarefa no Ocidente antes de se mandar de vez para o Oriente. Enquanto isso, Rimuru estava ocupado em sua capital desde os incidentes que aconteceram. A Maribel estava morta e ele negociou com o reino de Salt Roso para encobrir tudo isso como se fosse um acidente. Mas a sua preocupação era realmente o Granville. Ele estava quieto agora, mas se ele se mexesse, todas as suas operações seriam desmascaradas e era isso que ele queria.
E agora que Tempest era a maior facção do Conselho Ocidental, eles estavam muito ocupados tendo que mediar e expressar suas opiniões para todas as reuniões, o que levou Rimuru a pensar quem seria o representante de Tempest no conselho, porque ele, como rei, não poderia ficar tão ocupado assim toda hora. Porém, nenhum dos atuais executivos eram adequados para o papel, até que ele se lembrou do Diablo, e todos concordam que ele seria o mais adequado para tal feito. Mas o Diablo tinha ainda a procura de subordinados e amigos antigos dentro do inferno para fazer trabalhos, então a decisão final teria que ficar para quando ele retornasse. Depois, o Rimuru decide visitar o Kurobe, e é avisado que o Kurobe conseguiu completar um projeto de fazer espadas mágicas que funcionam à base de joias mágicas. Espadas mágicas já eram difíceis de serem feitas ou evoluídas, mas com isso, era só adicionar uma pequena joia mágica em um buraco que fica na espada e ela mudaria o seu elemento, uma revolução completa. Mas, além disso, o Rimuru também foi até o Kurobe para mostrar a sua espada que tinha evoluído e se acostumado com seu mana. Agora ela era feita do Metal Supremo Hihirokani, que é um metal divino e tem um grau que estava beirando, se não, já não estava no mítico. Sim, uma espada de grau mítico, o grau supremo para todas as armas. Ela nesse ponto é indestrutível, mas se ela quebrasse, ela se regeneraria tranquilamente numa boa. Além de que ela só responde à mana do Rimuru, ou seja, uma espada própria dele, uma espada além de todas as outras, extremamente poderosa. E algum tempo depois, a Melim vai até a sala do Rimuru com seu ovo e ele choca. O bebê dragão Gaia nasceu e eles decidem ir até o labirinto para ensinar o dragão a caçar. Eles ensinaram Gaia bem e era extremamente forte, afinal, ele era um dragão do caos, ele estava treinando bem e aprendendo tudo o que precisava. Até claro que a Freya, novamente, veio buscar a Melim à força para tirar ela de lá e fazer seu trabalho, mas é claro que a Gaia ficou em Tempest para continuar seu crescimento dentro do labirinto. E nesse momento, o Rimuru e os outros estavam muito ocupados com a administração da cidade, porque o Rimuru estava basicamente revolucionando a sua cidade, criando ministérios públicos, poderes jurídicos, legislativos e executivos. Ele estava fazendo com que a sua cidade, aos poucos, se tornasse uma república. Porém, é claro, faltava mão de obra, faltavam pessoas para muitos cargos, e ele precisava cuidar disso imediatamente. Capítulo 2 – Novos companheiros. O Diablo foi até o mundo espiritual onde residiam os demônios. Nós podemos também chamar ele de inferno. E bom, todos os demônios que ficaram em seu caminho ele massacrou. Eles eram fracos, eles eram nada comparado a ele. Ele estava indo atrás dos seus velhos amigos, aqueles que rivalizam com ele em força. Só aqueles que eram dignos de servir o Rimuru, ou seja, apenas os primordiais. Enquanto isso, em Tempest, o Dino que foi expulso do território da Gruel foi para Tempest a mando no Guy Crimson. O Rimuru então decidiu fazer com que o Dino virasse assistente da Ramírez no labirinto, e por sinal, o Dino ficou surpresaço ao ver que o Rimuru domou o Veldora. A construção dos homúnculos para os demônios do Diablo e as Dríades também iam bem. O Rimuru havia criado 1000 cápsulas de crescimento e colocado um esqueleto de Majesteel dentro de cada uma delas. Assim, os homúnculos iriam ser gerados aos poucos, ficando prontos a tempo suficiente para que todos pudessem usar. Além de que a Ramírez adicionou um núcleo mágico espiritual em todos eles, assim fazendo os homúnculos ficarem mais completos e mais fortes. As Dríades receberiam seus corpos antes dos amigos do Diablo, porque eles precisavam delas para trabalhar no labirinto. E como o Diablo estava a tempo de voltar, o Rimuru passou a se envolver mais para terminar mais rápido os outros corpos. E então tem um acontecimento que é bem interessante. O Veldora, que queria um assistente, pede que o Rimuru ressuscite o Ifrit em um homúnculo que estava dentro dele. Ou seja, o Ifrit, que ainda estava preso no estômago do Rimuru, agora ganharia um corpo. Ele ganharia um homúnculo para servir abaixo da bandeira do Veldora. E então, nesse ponto, o Veldora nomeia ele como Caris, e Ifrit se torna um Lorde das Chamas, uma forma espiritual evoluída. O Diablo então volta para Tempest, e em uma sala ele apresenta 3 mulheres, uma de cabelos brancos, outra de cabelos roxos e a última com cabelos amarelos, e elas seriam do mesmo nível que o próprio Diablo, e em outro lugar estavam cerca de 700 demônios para serem apresentados.
O Rimuru então nomeia todas as 3 mulheres como Testarossa, Última e Carreira, e ambas evoluíram para a raça Demon Peer. Os 7 tenentes que estavam abaixo delas também foram nomeados. 2 evoluíram para Demon Peer e os outros 5 restantes evoluíram para Arquidemônios. Todos eles juraram lealdade ao Rimuru. E o Rimuru não sabia, mas essas 3 não planejavam nem um pouco jurar lealdade a ele. Elas iriam emprestar um pouquinho da força, já que o Diablo pediu, e então sairia ou tentaria matar ele. Inclusive, a Última estava emanando uma aura assassina sinistra, querendo matar o Rimuru. Só que o Rimuru não percebeu isso. Tipo, ele não percebeu nada. Ele olhou assim pra elas. Ah, amiguinhas do Diablo, elas parecem ter a mesma força que ele, hein? Ah, interessante, elas podem ser úteis. E nomeou elas. Simplesmente, ele não sentiu ameaça nenhuma ao ver elas. Tanto que isso decepcionou a Última, porque ela realmente achou que ele entraria em choque quando visse a aura dela. Sim, cara, o Rimuru tratou elas como se fossem crianças nesse ponto. Muito bom, muito bom. Enquanto isso, claro, o Dino, que é um outro Lorde Demônio, ficou pálido na presença delas. Ou seja, você consegue ver o nível de poder balançando aqui. O Dino ficando pálido e o Rimuru tratando como se fossem crianças. Mas é claro, depois que elas viram o Rimuru e ele ter dado um nome e corpo a elas, todas elas resolveram servir de fato ao Slime. E por ver o quão tolerante o Diablo era com elas, dava pra perceber o quão especiais elas eram. As 3 eram primordiais, assim como o Diablo, o ápice dos demônios. Poucos no mundo poderiam se opor a essa raça. Nesse ponto, o Rimuru tinha 4 dos 7 primordiais ao seu comando. Abaixo deles, os 2 demônios mais fortes, abaixo dos primordiais, também estavam com ele. Além de que os outros 5 tenentes também eram seres poderosíssimos e únicos na espécie demoníaca. Capítulo 3. Uma presença perturbadora. O Rimuru emprega as 3 primordiais nos cargos públicos que estavam livres, e elas eram muito competentes para tal. Elas eram basicamente o mesmo nível em que o Diablo. E a que foi encarregada de ser a representante do Conselho do Ocidente foi a Testarossa, a primordial branca. E ela contou com o Moss, que é o seu tenente, para coletar informações e fazer com que eles ficassem em vantagem sobre todos os outros países. O Rimuru então foi até Hinata e o Hakurou para visitar as crianças, que elas estavam crescendo muito bem, estavam sendo bem treinadas e bem educadas. E inclusive a Chloe era muito poderosa dentre elas, tanto que ela dava trabalho tanto para a Hinata quanto para o Hakurou em seus treinamentos. E nesse ponto a Hinata também fala sobre o Rimuru mandar músicos para Rubérius, já que a Ruminas estava cobrando isso porque ela queria muito e esperava ansiosamente por tal feito. Então acabou sendo que a Hinata, o Rimuru e as crianças iriam para Rubérius se encontrar com a Ruminas. E lá em Rubérius, a Ruminas pede ajuda para o Rimuru, já que o Granville estava fazendo alguma coisa nos bastidores. Ela precisava da ajuda dele, já que ele era um verdadeiro herói desperto. Sim, o Granville era extremamente poderoso. Ele rivalizava ou até seria mais forte que um Lorde Demônio verdadeiro. E aqui é explicado que pessoas autoproclamadas como heróis, na verdade são campeões, como por exemplo o Yom, o Gazel e o Masayuki. Eles são apenas campeões. Somente aqueles que possuem o ovo do herói podem se chamar assim, igual aqueles que possuem uma semente do Lorde Demônio podem se chamar de Lorde Demônio. Ou seja, é aquilo, né? Você tem que ter um ovo ou uma semente para realmente ser poderoso. E lá em Eldorado, o Leão recebeu notícia de que a primordial amarela, Johnny, havia sumido do seu continente. Lá havia um portão do inferno aberto, onde os demônios poderiam cruzar, e um dos mais temíveis demônios residia lá, a primordial amarela, que agora se chama Carreira. Ela morava lá e o Leão vivia em choque de ter que um dia confrontar ela, caso ela acordasse. Mas agora ela não apenas sumiu do seu país, como o portão do inferno que estava lá também fechou. Isso era incrível para o Leão, mas não significava nada de bom para o mundo. E ele também recebeu informações alteradas sobre o Rimuru e a Ruminas, com as crianças, sabendo que provavelmente a Cerberus estava tentando fazer com que ele agisse contra os outros Lordes Demônios, mas como ele sentiu que deveria agir aqui, ele resolve cuidar do assunto ele mesmo. E o Yuki agora ficava feliz em saber que realmente o Leão estava interessado especificamente na criança chamada Chloe em si, e talvez agora ele pudesse realmente usar ela como trunfo. E é claro que ele fazia tudo isso enquanto armava para o Granville, fazendo com que ele parecesse ser o maior culpado de todos. Mas não era apenas Granville que era uma força a ser considerada. Ele tinha um lacaio chamado Hazu, que era extremamente poderoso também, e Yuki queria usar ele em seus planos. Então, voltamos para o acordo que o Yuki fez com o ancião. O Granville revelou para o Yuki que o herói antigo, aquele que selou o Veldora e deixou Archizo para trás, estava dormindo dentro da igreja de Rubérius sob a proteção da própria Ruminas em pessoa. E o Yuki queria o quê?
roubar esse herói. Ele queria roubar o herói e usar o herói para matar o Rimuru. Nesse ponto, o Yuki armou um dos maiores planos. Todo mundo atacaria Ruberius, enquanto ele e os palhaços moderados procurariam pelo herói adormecido dentro do salão da Ruminas. Capítulo 4. Revolta no Ocidente. O Leon se encontrava com a Elmésia em Sarion, porque eles eram amigos próximos desde a época em que ele era um herói escolhido, se bem que agora ele é um Lorde Demônio. E a Elmésia fala sobre como a família Roso está se movendo totalmente para um ataque secreto a Ruberius, e que provavelmente os demônios que servem Guy Crimson vão atacar também. Mas o problema era os primordiais azul e verde que serviam a Guy, a Misery e a Rain. E quando o Leon diz que a amarelo também sumiu, a dor de cabeça apenas aumenta. A Elmésia avisa que provavelmente o Leon está indo para uma armadilha, mas ele ainda assim vai em direção a Ruberius. Ele não queria antagonizar o Rimuru, mas ele queria ver a Chloe. Ele apenas queria ver ela, ele precisava ver ela. Mas ele e o Rimuru tinham um péssimo relacionamento, e se ele fosse para Ruberius agora, com certeza o Rimuru tentaria bater nele, pensando que tudo isso foi armação do Lorde Demônio. E lá na igreja, quando o ataque dos demônios começou, o Rimuru deixou o Diablo, a Shion e o Venom e todos os outros demônios que estavam lá para proteger a banda e as crianças, e logo ele foi se juntar a Hinata para uma batalha. O Granville era muito poderoso e lutava contra a Hinata, enquanto o Rimuru lutava contra 10 pessoas que vieram de outros mundos, mas o problema era, eles não eram fortes, porém ele não queria matar eles. E enquanto o Rimuru focava em dominar esses invocados, ele percebeu que o Diablo não está focado em seu trabalho, ele não está focado em sua luta, e manda logo que o Diablo faça o que ele tem que fazer para voltar o mais rápido possível. E logo o Diablo foi para os arredores de Ruberius, e ele foi lá para confrontar o Primordial Azul, Ren, que estava lá no momento. Ren odiava o Diablo, ele sendo o único Primordial que rivalizou com Guy Crimson e que tratava os outros Primordiais como tolos e parou a sua busca pelo poder. Aqui é revelado que sim, o Diablo é o único Primordial que rivalizou contra o Guy Crimson e que ele tratava todos os outros Primordiais como se fossem crianças, porque nenhum deles era páreo para ele. Sim, nesse ponto, nós sabemos que o Diablo, dentre os Primordiais, é alguém extremamente poderoso. Eles trocaram alguns golpes, mas o vencedor já estava decidido. O Diablo ganharia essa luta muito fácil, era basicamente como esmagar uma formiga para ele. E enquanto isso, em uma sala escondida, enquanto todo mundo estava lutando contra o Granville, a Ruminas não saiu de sua sala. Afinal, ela estava lá para proteger a heroína que ela tanto amava, a sua grande amiga que estava dormindo dentro de sua cúpula. E ela fez certo, já que o Laplace, o Fultman e a Maria chegaram até lá. Eles então distraíram a Ruminas e saíram correndo para que ela fosse atrás deles, e isso abriu espaço para que o Yuki conseguisse recuperar o caixão e, claro, a garota que estava lá dentro, ou seja, ele recuperou a heroína. E na catedral, quando o Rimuru conseguiu fazer todos eles ficarem inconscientes, o Leon chegou até a cena. E quando o Rimuru soube que todas as invocações de crianças a esse mundo foram feitas pelo Leon, ou pelo menos a ordens dele, ele ataca o Leon. Mas é claro, ele ataca o Leon sem usar habilidades, enquanto o Leon também não usa habilidades para se defender. O Rimuru pensou que o Leon pudesse ser gentil, já que a Shizu queria odiar ele, mas não conseguia. E por isso seu último desejo era confirmar os reais sentimentos do Lorde Demônio. Logo, o Rimuru sacou a sua espada para saber se o Leon era uma boa pessoa ou se ele era alguém ruim que precisava ser morto. E nessa situação, o Rimuru estava tentando distinguir quem era aliado e quem era inimigo. E o Leon, percebendo isso, confiou no Slime. Enquanto isso, a Hinata lutava contra o Granville e estava agora em desvantagem, porque o Granville era muito forte, ele estava bem à sua frente. Enquanto isso, o Diablo que estava lá fora fala para o Guy Crimson se revelar logo, porque a Rain que ele matou era apenas um clone, não era o corpo verdadeiro do Lorde Demônio. O Guy não gostava do Diablo, porque o Diablo era alguém que rivalizou com ele, mas agora ele estava sob as ordens de alguém, ele estava sob as ordens do Rimuru. Então ele tentou causar problemas para o Rimuru e as nações ocidentais agora, mas o Diablo apenas riu do Primordial Vermelho. O Rimuru já tinha previsto isso. E enquanto isso, enquanto os dois conversavam tranquilamente com uma pressão assustadora, a Rain era apenas tratada como vento, já que ela não era nada comparada a eles dois. E enquanto isso, lá na reunião do Conselho Ocidental, todo mundo caía no caos, mas a Testarossa estava calma. Ela desmascarou que Johan estava traindo os humanos. Ele destruiu a barreira defensiva e por conta disso a Misery apareceu, a Primordial Verde. Mas assim que a Misery, a Primordial Verde, que está sob o comando do Guy Crimson, apareceu no conselho para fazer o que ela tinha que fazer, ela viu a Testarossa, e quando ela viu a Testarossa, ela travou. E depois de descobrir que a Testarossa não apenas ganhou um corpo, mas também um nome,
a Miseri julgou que seria muito melhor ir reportar isso para o Guy, porque se ela tentasse lutar ali, ela poderia não ganhar. Depois disso, o Guy recebe o relatório de Miseri e o Diablo complementa. O trio problemático de primordiais receberam nomes e corpos de Rimuru: Diablo, Testarossa, Carreira e Última. Todos eles estavam sob o comando do Rimuru. Isso era algo além da loucura e além da confiança. O Rimuru simplesmente jogou toda a balança de poder do mundo no lixo, colocando 3 demônios que não se curvavam a ninguém abaixo da sua bandeira. E a Rain, que estava ouvindo isso atrás deles, simplesmente empalideceu com as notícias. E o Guy então decidiu que visitaria Tempest no futuro. E então a Ruminas, que voltou para sua sala, percebeu que a arca da heroína foi roubada. E ela fica extremamente furiosa quando isso acontece, decidindo que os inimigos precisam ser cuidados rapidamente, porque se a arca for aberta e a garota sair de lá, o mundo vai ser destruído. E na catedral, a Ruminas apareceu para confrontar o Granville, que agora tinha recebido de volta os seus poderes como um herói desperto. E nesse ponto, ele tentou atacar as crianças, mas a Hinata se sacrificou para proteger elas. E quando ela fez isso, o corpo dela começou a virar partículas de luz e foram absorvidos pela criança, pela Chloe. E quando isso aconteceu, a Chloe deu um grito. Ela imediatamente gritou que não era para isso acontecer agora, ainda não estava na hora. E em seguida, ela sumiu. Nesse ponto, a Chloe e a Hinata sumiram da Terra. A Ruminas agora ficou furiosa por causa do que aconteceu com a Hinata e imediatamente explode em fúria. E a Ruminas, que estava no pináculo de força dos Lorde Demônios, teve a sua habilidade única, Luxúria, evoluída para Rei da Luxúria, Asmodeus. E logo começa uma habilidade entre um verdadeiro Lorde Demônio com uma habilidade final e um verdadeiro herói. E foi então que o Rimuru sentiu uma aura que rivalizava com a do Veldora. A garota que o Yuki tinha libertado da arca estava lá. A heroína desperta, que estava selada, estava liberta agora. Porém, a Ruminas disse que, embora ela fosse uma heroína desperta, aquilo no momento era apenas uma encarnação do mal chamada Cronoa. Ou seja, nesse ponto, aquilo ali não era mais um herói, apenas uma casca vazia com um mal absoluto dentro dela mesma. E obviamente a Cronoa começou a atacar nesse ponto. E ela era muito forte, e o Rimuru, vendo que não tinha opções de como lidar com ela, ele invocou o Veldora através da sua habilidade. E o plano agora é que o Rimuru e o Veldora comprem tempo para que o leão use seu trunfo contra ela. Capítulo 5: O Despertar do Herói. A Hinata boiava na escuridão, se lembrando do seu passado e arrependimentos, até que a Chloe a chamou, e a Chloe então explica para ela que porque a Hinata interferiu com ela na sua morte, as suas almas agora estavam juntas, e agora elas estavam no passado, em um passado distante, no caso, 2000 anos atrás. O poder da Chloe era involuntário, ela não conseguia ativar ele quando ela queria e já tinha voltado ao passado várias vezes, mas ela só tinha acesso às suas lembranças passadas quando ela voltava, ou seja, o que resultou na jovem Chloe que o Rimuru conhecia não saber disso, ou seja, basicamente, quando ela volta no tempo, ela lembra que ela pode voltar no tempo, mas quando ela está no futuro, ela não se lembra disso. Então é meio que um paradoxo, ela só sabe do seu poder quando ela volta. E isso na verdade começou quando o Rimuru levou ela para a morada dos espíritos, porque foi quando tudo isso começou. Quem possuiu ela não foi o espírito, e sim o poder dela no futuro. O poder dela se tornou autoconsciente, e quando ela morreu no futuro, ela passou a vir para o passado quando o Rimuru convocava o espírito para salvar as crianças, quase como se fosse um looping infinito. Sim, aquele ser que beijou o Rimuru e entrou no corpo da Chloe, na verdade não era um espírito, e sim o próprio poder da Chloe do futuro. Ou seja, no futuro, o poder da Chloe vai se tornar autoconsciente, e quando a Chloe morrer, ele vai voltar para o passado quando o Rimuru convocou um espírito para salvar a vida da Chloe. Ou seja, o poder da Chloe do futuro voltou para a Chloe do passado através do Rimuru. A Chloe então conta o que aconteceu na sua linha do tempo original. Depois de salvar as crianças, o Rimuru não encontrou a Hinata. Ele foi para Tempest a tempo de dar uma surra naqueles caras de Farmos, ou seja, Farmos não foi destruída e ele não virou um Lorde Demônio. E apesar de alguns conflitos, tudo ia bem. A Chloe cresceu bem forte até que o Império do Oriente decidiu atacar o Ocidente. A Chloe nesse ponto era apaixonada pelo Rimuru e pediu que ele não fosse para o campo de batalha, mas ele foi e ele precisava ir para salvar a sua cidade. Ele então deu para ela a máscara da Shizu-san, ou seja, nesse ponto a Chloe ganhou a máscara da Shizu-san. Então quando a Chloe voltasse ao passado e salvasse a Shizu, ela daria essa máscara para a Shizu, então a Shizu daria essa máscara para o Rimuru, que então daria para a Chloe novamente, ou seja, é um looping infinito. De onde veio essa máscara originalmente, ninguém sabe.
E então na guerra contra o Oriente, o Rimuru morreu. Ele simplesmente morreu. E isso fez o Veldora renascer enfurecido, trazendo o caos para todos os lugares. E o Império pereceu para Veldora, mas quando a Chloe, a Hinata e a Ruminas se juntaram para derrotar o Veldora, a Hinata foi assassinada. E quando a Hinata foi assassinada nessa linha do tempo, isso deu o gatilho para que a habilidade da Chloe mandasse ela de volta no tempo e começasse todo o ciclo temporal. Ou seja, a primeira vez que ela voltou no tempo e tudo isso começou foi quando a Hinata morreu pela primeira vez na sua frente. E todas as vezes em que a Chloe voltava, era quando no futuro a Hinata morria. Ou seja, quando a Hinata morria, isso era a chave para os seus retornos constantes. Mas dessa vez a linha do tempo foi diferente. O Rimuru não morreu antes que a Chloe voltasse, e isso nunca aconteceu antes. Sempre que a Chloe voltava no tempo, o Rimuru sempre tinha morrido. Essa é a primeira vez que o Rimuru não morreu antes que ela voltasse. E porque a linha do tempo mudou, talvez ela pudesse reencontrar com o Rimuru novamente no futuro para mudar as coisas. Então dessa vez, ela estava apostando a sua esperança no futuro. Se o Rimuru conseguisse fazer as coisas da maneira certa, eles poderiam se reencontrar. E logo, a Hinata e a Chloe, que estavam em apenas um corpo, partem para sua jornada como a heroína do passado. Elas então foram até a Ruminas e viraram amigas dela. E então elas tiveram a ajuda da Ruminas para fazer algumas coisas. E aqui elas decidiram que se chamariam Cronoa. O mundo conheceria a Cronoa. E foi nesse ponto que criou a lenda. A lendária heroína escolhida que selou o Veldora e salvou Rubérios. A lendária heroína escolhida que fez muitas coisas no passado. A heroína Cronoa. E também sabemos que, quando chegou a hora delas selarem o Veldora, elas conseguiram fazer isso mais fácil porque elas já sabiam as habilidades do Veldora, já que a Hinata já tinha lutado contra ele lá no labirinto, ou seja, a luta que ela teve com o Veldora no labirinto ajudou ela a selar ele nesse ponto da história. E olha galera, eu não vou ficar falando muito sobre o passado da Chloe e da Hinata quando elas voltaram no tempo, porque eu tenho um vídeo aqui nos cards só falando sobre isso, então se você quiser saber mais sobre a linha do tempo original e sobre como ela mudou as coisas, só clicar aqui em cima para você ver esse vídeo. Então basicamente elas refizeram toda a história que nós conhecemos. Selou o Veldora, ajudou Rubérios, sabe? Salvou a Shizui do Leão, treinou a Shizui, fez a Shizui virar uma aventureira lendária, deu a máscara para a Shizui. A Chloe então foi invocada como uma criança, a Hinata também seria invocada a esse mundo depois, e então a Cronoa ficaria dormindo lá dentro de Rubérios para sempre. E então, voltando ao presente, o Rimuru estava lutando contra a Cronoa, e o Leão já havia terminado de convocar a sua espada mítica de seus tempos de herói. E a Ruminas então disse para o Rimuru não matar a Cronoa, porque a Cronoa é a outra personalidade da Chloe, ou seja, elas eram a mesma pessoa. Se ele matasse a Cronoa aqui, a Chloe e a Hinata nunca poderiam voltar ao futuro. Logo, o Rimuru e o Rafael ligam os pontos, principalmente ao pensar na coisa que entrou na Chloe lá na Morada dos Espíritos. Tudo isso tinha muito sentido, e ele poderia alcançar a Chloe se conseguisse ligar os seus corpos espirituais, mas primeiro ele teria que acalmar a Cronoa com a sua máscara anti-magia. E quando ele conseguiu o momento certo, ele colocou a máscara nela, assim fazendo sua consciência escurecer. E enquanto isso, a Shun estava lutando contra o monstro chamado Hazu, que trabalhava para o Granville. E o Hazu era um monstro do tipo inseto, ou seja, um Insectar extremamente poderoso, assim como o Zegion. E a luta deles foi bem pau a pau. O Hazu era bem poderoso e a Shion teve que se superar para conseguir derrotar ele. E isso aconteceu quando a habilidade intrínseca dela, Ogro Berserker, evoluiu para a habilidade única, Deus da Batalha. Então ela colocou tudo em seu próximo ataque, a habilidade cozinheira e a habilidade Deus da Batalha. Assim ela conseguiu destruir o exoesqueleto do Hazu, fazendo com que o Hanga pudesse usar o Relâmpago Negro para matar o Hazu. Enquanto isso, o Rimuru estava lidando com a Cronoa, e a Ruminas ficou muito feliz ao ver o Rimuru fazendo isso, porque a Ruminas tinha sido avisada de como seria o futuro pela Cronoa no passado, ou seja, quando a Cronoa se encontrou com a Ruminas, ela falou sobre o que vai acontecer no futuro. Porém, essa linha do tempo aconteceu tudo diferente. O Rimuru não morreu, não teve guerra e tá tudo em paz. Essa linha do tempo aconteceu completamente diferente do que a Cronoa disse que aconteceria, e por isso ela tinha medo de que o pior pudesse acontecer. Mas, na real, não era isso. O Rimuru era a irregularidade. Ele sobreviver mudou tudo, e porque ele sobreviveu, tudo agora ficaria bem. E enquanto isso, o Granville, que estava na sua luta, absorveu a alma do Hazu, e isso fez com que a alma do Hazu e o poder dele fizesse o Granville ganhar a habilidade Rei da Esperança, Sariel. E agora, a Ruminas e o Granville iriam para um embate final. As duas habilidades finais se chocariam uma contra a outra. E é claro que, no fim do embate, a Ruminas ficou de pé.
Nesse ponto, o Granville estava morto. E enquanto isso, o Rimuru estava dentro do mundo espiritual da Cronoa. Quando ele encontra a Cronoa, ela é gentil e amigável com ele, além de que a Shizo-san também estava lá. Lá ele descobre que a Cronoa é uma personalidade separada da Chloe, a personificação do ódio dela do futuro. E quando ela foi nomeada pela Hinata na volta do tempo, ela se tornou consciente. E também se descobre que a Chloe original está dormindo dentro da prisão infinita, no fundo do coração delas. A Cronoa diz que os restos da consciência da Hinata também estão dormindo lá dentro. Ou seja, o Rimuru poderia salvar as duas. Então, explicando. Basicamente, no futuro, quando a Chloe morreu, a habilidade final dela, que é essa habilidade de voltar no tempo, se tornou uma personalidade cheia de ódio que quer destruir o mundo. E aí quando a Chloe e a Hinata voltaram no passado e deram para ela o nome de Cronoa, ela ganhou consciência. Então agora ela não era apenas uma habilidade feita de ódio e raiva. Ela agora tinha consciência e se chamava Cronoa. Ela ainda era cheia de ódio e raiva, porém agora ela poderia raciocinar, ou seja, ela era igual a Rafael, ela era igual a Ciel, agora ela era humanas. E então o Rimuru e o Rafael começam a interferir para salvar todo mundo. A Cronoa se tornou humanas, um núcleo na alma da Chloe que ajudaria ela a gerenciar os seus poderes. Além de que Rafael também fez com que a Chloe ganhasse a sua habilidade final, Rei do Espaço-Tempo e Yog Sothoth. E é claro que o Rimuru também revive a Hinata. Então nesse ponto a Chloe voltou ao normal, a Cronoa se tornou humanas dentro da Chloe e a Hinata foi ressuscitada, ou seja, todo mundo acabou bem. E inclusive a Shizo-san, que estava lá dentro com todo mundo, agradeceu ao Rimuru por ter socado a cara do Leon. Lembra que o Rimuru falou que ia socar a cara dele? Então ela agradeceu a ele por isso. E agora, no mundo real, estava todo mundo bem. Ou seja, nesse ponto galera, a Chloe ganhou todas as lembranças do passado e do futuro, ou seja, ela se lembrou que era apaixonada pelo Rimuru e agora chama ele de Rimuru-san. Sim, ai, muito bom. E claro que também a Chloe despertou como um verdadeiro herói, e o ovo do herói que também estava dentro da Hinata se juntou a ela, ou seja, meio que a Chloe agora tem 2 ovos do herói, enquanto a Hinata não é mais uma heroína. Então a Hinata reviveu, mas não reviveu tão forte quanto era, enquanto ela deixou a Chloe ainda mais forte do que ela era. Sim, é engraçada, mas é triste ao mesmo tempo. E graças a tudo isso, o Rimuru agora também sabe que existe alguém na espreita querendo matar ele. E isso não é um problema só dele, porque pelo que ele soube nas outras linhas do tempo, estava tudo no caos. E agora o Rimuru deveria tomar medidas para evitar que isso aconteça, ou seja, ele precisa se preparar para não deixar que o mundo seja destruído. Epílogo. Para a Terra Prometida. O Leon conta que ele e a Chloe eram amigos de infância que cresceram juntos. E todo mundo sabe que o Leon é todo calmo e pomposo, né? Mas não. Quando ele tá com a Chloe, ele parece a Trini com a Ramírez. Ele fica mimando ela, ele é grudento com ela e é todo melosinho com ela. Sim, o Leon realmente tem muito apego a Chloe. E bom, após isso, o concerto dos músicos de Tempest aconteceu normalmente em Rubérios. Enquanto isso, o Granville e os outros iam para as Terras Prometidas no fim da vida. Para quem não entendeu, eles estavam morrendo. E é isso, meus amigos, esse foi o resuminho para vocês. Se você quiser entender melhor sobre essa viagem no tempo, é que nem eu já falei no vídeo. Aqui nos cards tem um vídeo sobre a viagem no tempo, então passa lá e assiste esse vídeo, porque lá eu explico melhor só isso. Porque nesse vídeo é um resumo, eu tive que resumir tudo. Lá eu explico só sobre isso especificamente. É meio confuso, mas dá pra entender melhor. E bom, agora já tô gravando esse vídeo aqui há mais de 1 hora, já tô cansado, então me despeço de vocês. Aquele abraço, um beijo, falou!